Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, os versos 12 ao 16. Filipenses capítulo de número 3, os versos 12 ao 16. Uma palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração e eu gostaria de trazer a vocês. Sabemos que o novo ano, daqui a algumas horas, estamos no novo ano, e eu acredito que é uma oportunidade que nós temos para trazer uma palavra de fé, uma palavra de confiança em Deus, para que você adentre o novo ano. Não vou dizer como alguns dizem, né, com o pé direito. Como é que pode, o pé esquerdo? O crente não tem esse negócio, não. Ele entra vitorioso, porque ele está em Jesus. Amém? Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Não que haja, ou que tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra, de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E você diga amém e pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós temos um tema que Deus falou forte ao meu coração sobre 5 conselhos para um ano extraordinário. Eu sei que tem muita gente que tem costume de dar conselhos, mas não usa a Bíblia para dar conselho. E um conselho sem usar a Bíblia, a palavra de Deus, mas firmado em teses, em sortes, em coisas que nada a ver, né? Isso para a gente não traz proveito algum. Mas eu quero falar sobre 5 conselhos, e é conselhos de Deus, para um ano ou novo ano extraordinário. Escute bem isso, irmãos. Existe um provérbio hindu que diz assim: nada mudou, só eu mudei, então tudo mudou. Vou recapitular esse provérbio hindu. Ele diz assim: nada mudou, eu mudei, então tudo mudou. O novo ano se aproxima, trazendo novas oportunidades e, sobretudo, desafios. Escute bem isso. Mas ao invés da gente olhar para isso com desconfiança, então eu convido você nessa noite para olhar para isso com uma postura proativa e esperançosa, porque o cristão, ele vive nos olhos da esperança. A Bíblia diz, Lamentações de Jeremias escreveu: bom é termos esperança e aguardarmos em silêncio a salvação
do Senhor. Então, nós temos que ter uma postura proativa e esperançosa, focando naquilo que de fato está ao nosso alcance. Porque tem gente que se projeta para o novo ano, mas ele coloca algo na sua lista de planos e projetos que jamais ele vai conseguir, ainda mais sem a ajuda de Cristo. Então, diante de um cenário global de mudanças constantes, é comum sentirmos medo, desconforto e ansiedade, mas muitos ficam paralisados sem saber o que fazer e como fazer. Agora, isso aqui eu quero que você anote. A primeira fase desse processo é tão importante, a reflexão profunda sobre o ano que passou. Porque você não pode permanecer nos mesmos erros do ano passado. Você não pode permanecer nas mesmices de sempre. Tem gente que insiste em algo que deu errado já há 2, 3 anos e vai acumulando um processo sempre negativo. E ele insiste em fazer essas coisas nos anos vindouros. Então, vou recapitular. A primeira fase desse processo tão importante é a reflexão profunda do ano que se passou. Esse olhar retrospectivo para o ano que se passou permite identificar erros e acertos. O que deu errado, não adianta você persistir nos mesmos erros. Já deu errado. E tudo que às vezes começa errado, vai dar errado. Não adianta mais ou novas tentativas. Agora, os acertos é bom. Opa, isso aqui deu certo, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar realizando. Então, dito isso, eu te pergunto, você já fez o seu planejamento de vida para 2024? Você já fez? Que a gente faz muitos planos, mas será que você já anotou alguns itens? Será que você já anotou alguns planejamentos, aquilo que você planeja fazer? Será que você já fez o seu planejamento para 2024? Eu vou mostrar para vocês 5 conselhos, e é conselhos de Deus, para um novo ano extraordinário. Eu vou mostrar para vocês, biblicamente falando, que se você fizer e aceitar e aderir a esses 5 conselhos, muita coisa pode mudar para melhor na sua vida. O primeiro conselho: em tudo dai graças. Qual é o primeiro conselho? Em tudo dai graças. Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Paulo, ele é contundente nesta palavra. Ele diz, em tudo dai graça. Pastor, mas eu passei um ano terrível, 2023 para mim não foi um ano bom. Eu acumulei insucessos e mais insucessos, derrotas e sucessivas derrotas. E eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que dar graças a Deus por tudo. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Não é só nas vitórias, olha para cá, não é só nas conquistas, mas também nos embates da vida, nas perdas, nas dificuldades que você enfrentou, até nas perdas financeiras. Senhor, eu te agradeço. Jó
nos deu exemplo, perdeu tudo, mas ele diz: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isto significa agradecer a Deus por tudo. E Paulo é contundente: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo continuou esse assunto para outras igrejas. Nós encontramos para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 20. Coloca no telão, olha o que Paulo diz: dando sempre. Dando o quê? Sempre. Não é só nos dias de vitória, de conquistas, de bênção. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Você sempre agradecer a Deus por tudo. E para a igreja de Colosso, Paulo foi categórico. Capítulo 13 de Colossenses, verso 15. Olha o que Paulo diz sobre dar graças em tudo. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo. O menino estava falando agora há pouco sobre isso. Domine os vossos corações. A paz, tá? De Deus, dominar os nossos corações. No momento de agrura, de dificuldades, de turbulência, de necessidade, de provação, a paz dominar o teu coração. E aí Paulo, depois do ponto e vírgula, ele diz: e sede agradecidos. Qual é o primeiro conselho da Bíblia? Em tudo dai graças. Pastor, mas eu tive tantas perdas. Agradeça. Porque muitas vezes Deus está tirando alguma coisa para te dar coisas muito mais excelentes, mais grandes, mais maravilhosas. Então, para Deus te dar novas conquistas, de repente Ele tira algumas coisas que para você é bênção. Mas Deus olha e diz: está atrapalhando, está impedindo os novos recomeços, as novas conquistas. Então, aprenda a agradecer a Deus por tudo. Ainda que o seu ano não foi lá aquelas coisas, agradeça sempre. Eu não me sento à mesa sem poder agradecer a Deus. Pode estar um feijãozinho, um zoiudo. Sabe o que é zoiudo, né, Ariel? O irmão sabe, o zoiudo. Pode estar um zoiudo. Senhor, te agradeço, que é bênção. É bênção, Senhor, te agradeço. Porque tem muita gente que não tem um arroz, não tem um feijão. E eu ainda tenho um feijão, o arroz, o feijão. E o zoiudo. O zoiudo. Às vezes tem uma farinha. Então agradeça a Deus por tudo. Primeiro conselho para um ano novo extraordinário: em tudo dai graça. Qual é o segundo conselho? Trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Olha o que está escrito, Lamentações de Jeremias 3:21. Trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança. Disso me recordarei no meu coração. Ali está uma versão diferente. Por isso tenho esperança. Mas na edição edição Almeida, revista atualizada, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então traga a sua memória. Tem gente que o ano não foi legal, aí ele vai trazendo para o novo ano tudo aquilo que deu errado, ele traz a sua memória de novo. Ele começa a remoer tudo aquilo que deu errado no ano passado. Pare com isso, irmão. Novo ano, vida nova. Tá? Começa diferente, pensando diferente, agindo diferente.
e traz à sua memória o que lhe pode dar esperança, não as derrotas que você teve no ano findo, no ano anterior. Traga aquilo que lhe dá esperança. Por isso que eu aceito o conselho de Isaías capítulo 43, os versos 18 e 19. Olha o que diz a Bíblia. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Que passou? Passou, meu filho. Eu não perdi a minha mãe, não vou esquecer dela. Não vou esquecer dela nunca. Mas eu tenho vida para frente, eu tenho que viver. Eu já disse aqui do soldado ferido que às vezes Deus te dá graça para você conviver com uma luta até a vinda de Cristo. Às vezes você tem uma doença, um problema de saúde e não vai morrer agora, e Jesus não vai curar, mas você vai ter que aprender a conviver com essa doença até o dia que o Senhor te chamar. De repente você tem um problema com um filho que é deficiente, ou um filho que é drogado e não quer aceitar Cristo. Você vai ter que conviver. Enquanto Jesus não converteu o coração dele, você vai ter que conviver com esse problema. A vida segue. Então, o que Isaías profetizou dizendo? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso seguinte diz, olha, eis que eu faço uma coisa nova. Numa outra tradução está escrito, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não o percebeis? Vamos ter sensibilidade de Deus, irmão. Vamos perceber as coisas boas que está por vir nesse ano de 2024. Vamos sentir isso, vamos perceber. Está perguntando, porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Deus vai fazer isso porque Deus é grande. Então, trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança. Esse é o segundo conselho. O primeiro, em tudo você dá graças a Deus. Em tudo dá graça. O segundo, trazer à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. O terceiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu cito sempre aqui Mateus 6:33, que diz, antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que acontece? As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você examina o contexto, você vai ver que está falando de coisas materiais, como comida, como bebida e como vestimenta. Pode olhar no contexto. Mas enquanto você estiver priorizando o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu aprendi nesse texto? Que se me é acrescentada, então eu não preciso pedir, tão somente agradecer. Eu não peço comida para Deus, eu não peço roupa para Deus. Isso me vem graciosamente enquanto eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Isso vem para você que tem compromisso e fidelidade com Deus. Quer ver um outro versículo falando sobre buscar primeiro o reino de Deus? Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 3. Olha o que diz a Bíblia. Colossenses 3, versos 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitasses juntamente com Cristo. O problema é que muitos ainda não ressuscitou com Cristo. Isso fala da nova vida em Cristo Jesus. Tá? Não é no porvir, não. Ressuscitou agora para nova vida, uma nova dimensão de vida. Se já
ressuscitasses juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por isso que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é da terra ou é de cima? É lá de cima. Ali diz: buscai as coisas que são do alto, ou as coisas que são de cima, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. O verso seguinte diz: pensai nas coisas que são de cima, lá de cima, lá do alto, e não nas coisas que são da terra. Sabe por quê? O verso 3 diz: porque a vossa vida, aleluia, porque a minha vida, a tua vida, está escondida com Cristo em Deus. Gente, quer ter um ano novo extraordinário? Segue esse conselho da Bíblia. Primeiro, em tudo dai graça. Segundo, trazer à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. Terceiro, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em quarto lugar, regozijai-vos sempre no Senhor. Eu não entendo porque tem crente que chega na igreja cara feia, sisudo, como se cara feia fosse santidade. Parece que ele é delegado da polícia, não estadual, é federal. Parece que ele está num quadro, sabe aquele quadro, cara fechada, sisudo. Parece um presidiário, irmão. Você já visitou a cadeia pública ou um presidiário? Você encontra lá os detentos presos, dá até medo de olhar para a cara deles, cara feia, sisuda, dá até medo. O crente não, meu filho. A Bíblia diz que o crente é a pessoa mais feliz desta terra. O crente é feliz. E a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Veja lá Filipenses, capítulo 4, versos 4 ao 7. Olha o conselho: alegrai-vos sempre no Senhor. A minha tradução diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Olha a importância de se alegrar. Porque tem crente, irmão, você chega para ele: irmão, e aí, como é que estão as coisas? Pastor, para ser sincero, a coisa está feia, rapaz. E quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Irmão, a coisa pode estar feia. Quando alguém querer de você e dizer: irmão, como é que estão as coisas? Com Jesus vai tudo bem, irmão. Com Jesus está bem. Às vezes o negócio está preto, irmão. Às vezes ele não tem nenhuma moedinha. Se virar ele de cabeça para baixo, nenhuma moedinha de 10 centavos cai. Mas você pergunta para ele: e aí, irmão, como é que está? Ele diz: pastor, com Jesus no barco vai tudo bem. Vai tudo bem. É assim. O crente tem que ter essa alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Agora você colocou a edição Revista Corrigida. Essa é boa. Olha o verso seguinte, verso de número 8 ou 5, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Verso seguinte, depressa, filho. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus. Olha aí, pela oração e súplica. E ó agradecimento aí no final. Ações de graça, ou ação de graça, é agradecimento, irmão. E aí, o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O que é sentimento? Desejo em Cristo Jesus. Ou seja, em 2024, os seus desejos em Cristo serão cumpridos. Por quê? Porque o Senhor guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, qual é o quarto conselho? Regozijai-vos sempre. Eu gosto muito de um versículo que está em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, e os versos 11 e 12. Olha o que está escrito. Cantares de Salomão,
versículos 11 e 12. Porque eis que passou o inverno. Olha aí, está passando o ano velho. Eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Mas olha o verso que vem depois. Aparecem as flores da terra. Vai aparecer as flores da terra. O tempo de cantar chega. Aleluia. O que você não conquistou em 2023, eu profetizo no nome de Jesus que em 2024 você vai tomar posse, será palpável pelas suas mãos, você vai abraçar o teu milagre e a tua vitória. Por quê? Porque o tempo de cantar chegou. Aleluia. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chega, irmão. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aleluia. Isso é extraordinário. Então, o quarto conselho: regozijai-vos sempre no Senhor. E para finalizar, o quinto conselho: dê lugar para Deus nos seus planos. Dê o quê? Lugar para Deus nos seus planos. Irmão, não deixe Jesus fora de seus planos. Não deixe. Você não vai ter êxito. Você não vai ter sucesso em 2024. Não deixa Jesus fora dos seus planos. Quer ver na Bíblia? Tiago, capítulo de número 4, versos 13 ao 16. Olha o que diz a Bíblia. Ei agora vós que dizeis, está falando com a gente, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Amanhã já é o ano novo. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. E lá passaremos um ano, 365 dias, e contrataremos, e ó, vamos ganhar muita grana, ganhar muito dinheiro, tá? E ganharemos. Verso seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É por isso que você não pode deixar Cristo fora dos seus planos, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí Tiago diz: por quê? Que é a vossa vida? E ele explica que é como um vapor que aparece por um instante e logo depois desaparece ou desvanece. Verso seguinte, ele diz: em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser. Ou seja, você tem que fazer os planejamentos. Senhor, é da tua vontade isso? Se for, Deus vai realizar. Se não for, irmão, coloca ali um X maiúsculo e não conta mais, e não batalhe mais por esse plano, porque não é de Deus. Coloca um X maiúsculo, apaga, elimina da sua lista, não é de Deus. Por isso que diz: se o Senhor quiser, e se vivermos, né? Se vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Diga assim comigo: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Tem gente que faz os seus planos e não coloca Cristo como prioridade nos seus planos. Claro que não vai dar certo, irmão. Jamais vai dar certo. Tem mais? Veja ainda o verso 16. Agora vos gloriais em vossas presunções. Está vendo que esse planejamento que deixa Cristo fora é presunções, é vaidade pessoal, é egoísmo, é orgulho, é presunções. Toda glória tal como esta, todo planejamento como este, é o que é maligno. Finalizo com Provérbios, capítulo 16, e o verso de número 13.
Provérbios 16 e o verso de número 13. Depois tem Jó 42 e 2. O que diz Provérbios? Põe aí no telão, depressa. Os lábios, não, Provérbios 16 e 3. 16 e 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos. Tem uma tradução que diz: confia no Senhor os teus projetos, seus planos, e todos os seus pensamentos serão estabelecidos. Aí você não confia isso nas mãos do Senhor, você não entrega para Ele os planos, projetos. Como é que vai dar certo? Não vai dar. Confia ao Senhor as tuas obras, tudo que você for fazer em 2024, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Jó 42, versículo de número 2. O que diz? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, se você for pensar como Deus pensa, se você projetar como Deus pensa, tá? Porque nós projetamos para esse ano santificação, porque está escrito que a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso é projetar em Deus. Eu poderia colocar um tema, tem gente que está colocando tema de prosperidade aí, isso e aquilo, mas eu não vejo tema de santidade, de obediência, de avivamento, de evangelização, de vida no altar, eu não vejo tema aí. Procura aí para você ver. É só tema de prosperidade financeira. Eles estão aí. Agora tem uma tal de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses. Só clama 12 dias e quer um ano inteiro de vitória. E é tudo em torno de bênçãos materiais. Não funciona. Não funciona. Então, faz o que diz a Bíblia. Faz o que está escrito em Jó 42 e o verso de número 2. É você confiar tanto em Deus e saber que os seus planos jamais, os seus pensamentos jamais, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Olha, nunca deixa Deus fora dos seus planos. Nunca deixa Deus fora de seus planos. Sabe por quê? Ele é fundamental para que tudo dê certo na sua vida. Fica em pé. Nós vamos louvar a Deus. Cinco conselhos para um ano novo extraordinário. Primeiro conselho: em tudo dai graça. Segundo, trazer à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. Terceiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quarto, regozijai-vos sempre no Senhor. E quinto, dê lugar para Deus nos seus planos. Vamos adorar? Fecha os teus olhos. Último culto do ano. Novo ano está surgindo aí. E nós estamos aqui buscando a ajuda de Deus.